Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cooperativismo de Crédito com Ricardo Coelho, direto ao ponto. Nesse vídeo trataremos um tema muito interessante para o cooperativismo de crédito, em especial aquelas cooperativas que têm muito impulsionado o crédito rural na sua região. O vídeo chamar-se-á Repasse, um perigoso castelo de cartas. Como vocês sabem, eu estou nesse mercado há mais de 50 anos, 30 anos em banco privado e 20 anos na empresa de consultoria. Mas antes, queria informá-lo que dia 29 e 30 de janeiro de 2026, em Foz do Iguaçu, dar-se-á o 12º Fórum de Líderes do Cooperativismo de Crédito, onde nós trataremos desse tema e diversos outros temas com pessoas extremamente relevantes e reflexivas desse nosso mercado. E esse conteúdo está dividido em diversas reflexões. A primeira reflexão é a estratégia baseada em terceiros. Isso me chama muito a atenção, porque fica aqui essa pergunta. Reflita. Parte relevante da estratégia da sua cooperativa está diretamente atrelada a futuras decisões políticas e macroeconômicas, essas sazonais e que não dominam. Então veja que interessante, o Plano Safra é algo totalmente estruturante, mas ele tem algo muito intrínseco nele, que é a questão política. É a questão macroeconômica, coisa que a tua cooperativa não domina. Isso me chama muita atenção, porque temos cooperativas hoje com uma estratégia muito focada em repasse, ou seja, no crédito rural. E aí eu estou falando de 30%, 40%, até 50% de todo o ativo da cooperativa concedido para o crédito rural, no conceito de repasse. Isso me chama muita atenção, porque realmente estamos dependendo de um terceiro que, como viu na imagem, pode furar a bola a qualquer momento e acabar com o jogo. Ou seja, a pergunta é, isso é uma estratégia interessante? Será que a gente vai ser perene daqui a 5, 10 anos com essa estratégia? E para avançar, vamos à segunda reflexão, realidade comercialmente difusa. Acompanhe um raciocínio para a gente ver como isso é muito relevante e isso pode, sim, ser aplicado na sua cooperativa para identificar se isso não é quase um retrato dela. Imagine uma carteira total aqui de uma cooperativa que seja 3 bilhões, alguma coisa assim didático. E você tenha mais um bilhão, ou seja, você tem 4 bilhões de ativos, sendo que 25% dele hoje é de repasse, a tua carteira de repasse. E aqui você consegue observar, nesse terceiro cifrão dourado, que metade dele são aqueles recursos de capital de giro e algum outro apoio que você dá ao cliente de repasse. Ele pegou 100 mil, mas você diz, olha, é 100 mil, mas 80 mil repasse e 20 recursos próprios, até para fazer uma taxa média mais interessante e viabilizar um pouco o retorno para a sua cooperativa. Mas veja, ele só existiu porque houve o repasse. E agora nós temos lá de cá, então, uma foto onde aparece um agricultor rural tomando crédito do gerente e certamente é muito coerente, e assim acontece no mercado, que esse produtor rural, ao tomar uma taxa subsidiada, ele vai quase que ficar induzido a ter uma atratividade muito maior pela cooperativa, comprando seguro, consórcio, capital social, tarifa, qualquer outra coisa. Ele é muito receptivo porque o ganho dele, enquanto taxa de juros, é muito interessante nesse crédito e assim ele sabe e assim ele vai trabalhar. Mas imagine por algum motivo se o repasse não exista mais. Uma coisa bem severa, por algum motivo, ou ele reduza tanto que fique ínfimo. Se não tem um repasse, os recursos próprios que nós vimos aqui, ele também vai sumir, porque eu não tenho a origem dele, que era vender um complemento de dinheiro acima daquele que o sócio queria com uma taxa bonificada. Olha, então eu não vou ter mais essas vendas agregadas, porque eu não tenho mais essa benesse que era dar para ele 100, 200, 1 milhão, numa taxa muito interessante, seja para custeio ou investimento. A pergunta que fica é, eu vou ter o produtor rural agora aqui comigo? Será que ele tem interesse de frequentar a sua cooperativa se você não tem aquele chamariz que era o repasse, onde ele se sentia atendido para tocar a sua empresa rural, que é uma empresa ao céu aberto? Então aqui à esquerda, quando eu vejo uma cooperativa que tem 4 bi de ativos e tem, aspas, 1 bi de repasse, mais meio de crédito que ela coloca junto para compor a necessidade desse agricultor, nós vamos ter à sua esquerda, então, apenas 2,5 bilhão de carteira própria. Isso é relevante, ou seja, ela sim pode, da noite para o dia, perder 1,5 bi do seu ativo aqui no crédito, porque ela depende de um terceiro que pode, como eu brinco, furar a bola ou deixar isso inanimado.
Vamos agora à terceira reflexão, que é a concentração. Ou seja, nós sabemos que o segmento rural é muito importante, nós dependemos muito dele, a maioria das nossas cooperativas nasceram dentro de uma cooperativa de produção rural. Elas têm essa relevância, essa aproximação com o crédito rural muito grande, mas nós sabemos que isso pode ser interessante no primeiro momento, até porque as parcerias entre a cooperativa de produção e a cooperativa de crédito se amarram justamente nessa facilidade de dar um crédito bonificado para os sócios da cooperativa de produção, que também são os sócios da cooperativa de crédito, ou seja, isso é um casamento quase que perfeito. Mas acontece que o repasse induz a concentração. Imagine que a sua região é café, e aí a sua cooperativa vai ter agora 500 milhões de repasse. Vai ser para o café. Então ela vai concentrar 500 milhões em café, ou seja, se essa cultura tiver algum problema, seja de mercado externo, de fitossanitário, seja o que for, de clima, ela pode ser afetada e automaticamente você vai ter um grande problema aqui. A sua cooperativa pode quase ficar inviável. Na quarta reflexão, vamos ver a exposição creditícia. Isso é muito importante. Se nós olharmos as taxas de juros do Plano Safra desde 2014, isso há 11 anos atrás, aqui no Poder 360, e nós olharmos esse mapa do Ministério da Agricultura e Pecuária, nós vamos ver aqui embaixo, em 2025, que todas as taxas de juros estão muito mais caras que antes, comparado à taxa de crédito. Mas veja que as taxas estão ano a ano subindo, e dificilmente o agricultor consegue repassar isso tão fácil assim. E continuando essa lógica, vamos ver como está a exposição de risco, a exposição creditícia aqui. Vejam, a inadimplência dispara no agronegócio e preocupa bancos. Essa informação é 18/8/2025, recente. No valor econômico, o setor enfrenta várias dificuldades com onda de recuperação judicial e a nova regra contábil, que é 4966, essa regulamentação que deixa muito mais prudencial a forma de nós computarmos as provisões de crédito. E sabemos que RJ é um grande problema. Eu fiz um vídeo há 5 anos atrás, quando isso começou, aspas, a pipocar no cooperativo de crédito. Eu fiz um vídeo mais ou menos desenhando como ele se estruturava e como a gente podia ser prudente em evitá-lo. Vale a pena dar uma olhada nesse vídeo. Claro que a RJ hoje é uma realidade nas cooperativas de crédito. Vamos agora à quinta reflexão, que é o foco exagerado na poupança. Quem me conhece sabe, eu tenho um vídeo aqui que eu digo que a poupança não é um produto cooperativista. Ele é uma solução nada cooperativista de crédito. Ele tem preceitos extremamente equivocados, seja na governança, seja em todas elas, e nós vemos isso com um grande problema, tanto que eu fiz um vídeo sobre isso que está aqui na descrição. Mas vale a pena dar uma olhada. E se nós olharmos esse gráfico aqui, onde tem o saldo total da poupança para o rendimento ano, se nós olharmos aqui à sua esquerda, tem o gráfico que mostra o saldo total em trilhão, que são essas linhas em azuis, e do lado direito você tem o percentual da remuneração da poupança. Você vai notar que a remuneração da poupança nem o vegetativo está acompanhando, ou seja, o que ela cresce não é nem os juros que foi acreditado nela. Isso é muito interessante. Se nós olharmos agora da poupança rural, que seria o específico para o cooperativo de crédito e o Banco Brasil, nós vamos ver que isso também é verdade, ou seja, ela não cresce nem o vegetativo. Se nós olharmos aqui, o percentual de poupança nas cooperativas versus bancos chama muita atenção. Essa fonte é do Banco Central. Se nós pegarmos aqui esses 8 anos, olha a poupança do cooperativo de crédito frente à participação de mercado contra os bancos. Saiu de 2 para 5,1. Qual que é a explicação para isso? A explicação para isso é que nós estamos numa acelerada muito grande para gerar fontes de crédito rural, e essa fonte de crédito rural cada vez mais vai ser um saco sem fundo, como eu digo, porque o custo de produção da agricultura está ficando enorme. E me parece que a solução de poupança é uma solução que está esticando elástico entre preceitos de governança, preceito de ética, de compliance e principalmente sobre educação financeira, onde eu já fiz um vídeo colocando quais são os nossos grandes calcanhares de Aquiles, e a poupança é uma delas, onde eu coloco centenas de sócios perdendo para a inflação para dar condições para que um sócio tome 100, 400 mil no crédito rural, esse sócio que certamente nunca colocou um centavo em poupança, porque ele sabe que é um tiro no pé. O objetivo dele é sempre ter o dinheiro em depósito a prazo, que é muito mais interessante, muito mais rentável. E agora na sexta reflexão, sobre o mercado somos competitivos. Aqui eu trago uma reflexão muito pontual, já tentando e concluindo esse vídeo. Análise da efetiva competitividade de uma singular no quesito repasse.
Se nós olharmos aqui um exemplo didático só, vocês vão ver aqui o resultado e o ano. Se nós pegarmos o ano passado, ela teve um resultado de 1 milhão. Se nós olharmos sem o repasse, ela já teria 400 mil a menor de ser colocado como efetiva competitividade. E se nós tirarmos tudo aquilo que ela vendeu agregado, como nós vimos anteriormente, inclusive o capital de giro que foi concedido a esse agricultor, todas essas vendas articuladas que o gerente da carteira agro faz para conceder aquele crédito, então a gente consegue ver que esse valor é muito menor, aqui no caso didático, 500. Ou seja, se nós perguntarmos sobre o mercado se somos competitivos, veremos que nessa situação não, com repasse não, sem o repasse não, mas sem o repasse já descontado todas as benesses de tarifas e produtos e serviços que nós vendemos agregados, inclusive o capital de giro que agrega esse crédito, certamente nós teríamos essa informação. Então, efetivamente, o que nós somos competitivos? Naquilo que a gente é bom. Comprar e vender dinheiro, agregar serviço, sem essa interferência externa de um repasse. Aquilo que a gente faz de melhor, que é comprar e vender melancia no nosso mercado. E aqui suscita uma grande reflexão, que é a segmentação rural. Eu fico pensando se não está na hora da gente parar um pouquinho e olhar o segmento rural como uma coisa fora do nosso cotidiano. Ou seja, porque em conceito há muitas facilidades para o segmento rural, quando tiver bastante oferta de repasse. Então a carteira rural com farto repasse tem facilidades para atingimento de meta. É uma coisa que eu não consigo afirmar, mas eu percebo nesses 50 anos de mercado que a carteira rural sempre contém o repasse, e esse repasse é generoso e com uma taxa muito competitiva, certamente muitos agricultores vão dar preferência por usar esse recurso do que aquele que ele já juntou na safra passada ou acumulou de outras safras ou que está aplicado em depósito a prazo, porque aqui ele sai de 15 para pagar 8,5, 9. É muito mais interessante. E sabendo dessa oportunidade, esse agricultor sempre vai estar propenso a comprar produtos de baixa atratividade para ajudar aquele gerente, ou seja, é sim um ganha-ganha, mas sempre, em conceito, o agricultor sai muito confortável, mesmo tendo que eventualmente adquirir alguns produtos e serviços que não estavam no projeto atual dele. E aqui eu trago uma reflexão bem interessante. Se nós olharmos aqui à sua esquerda, imagine que o repasse é generoso. Então, certamente aqui eu tenho muita facilidade em dar crédito de repasse, eu angario sócios novos, eu trago um monte de gente porque agora eu tenho muito repasse para fazer. Mas olhe agora à sua direita, imagine que no ano que vem esse recurso de 100 milhões agora foi para 50 milhões. Como é que você faz com aqueles outros clientes que você chamou? Qual que é a prioridade que você vai dar? Para quem que você vai priorizar os créditos de repasse? Sim, porque agora só 50% deles vão ter acesso. A pergunta é, isso é uma estratégia comercial interessante? Que em 12 meses você acaba jogando um jogo invertido, atritando com uma base de associados interessante, porque um terceiro, esse critério político e macroeconômico, que vai definir qual que é o valor que vai ser passado no próximo plano safra, é que vai interferir em você. Isso não é interessante ficar tão dependente assim. E para concluir essa imagem, nós temos um repasse generoso e o outro minguado, e a pergunta é, por que a gente fica tão à mercê de uma estratégia dessa, atritando com a base e tendo que fazer num toque de caixa, sem muito critério, quais que são aqueles que vão ser beneficiados nesse repasse minguado de 2020x mais um, como está aqui. E só para deixar bem claro isso, vocês sabem que eu tenho um conceito de sócio ativo comercial, eu já fiz um vídeo sobre o índice de penetração de produto, ou IPP, como queira, ou qualquer outro sinônimo, que ele é um grande equívoco, vou deixar na descrição aqui embaixo. Mas veja que interessante, o crédito de repasse, para mim, ele se aproxima muito de um crédito pós-fixado. É só para o filé do filé do filé. É aquele sócio com unicidade, aquele que frequenta a minha cooperativa em 100% de coisas. Ele é um baita de um sócio, mas ele adotou a sua cooperativa como 100%. No sentido aqui de casamento, ou seja, eu tenho só um parceiro, e esse parceiro é a sua cooperativa. E veja que interessante. Então, o crédito de repasse é só para sócios filé do filé do filé. Eu sei que, eventualmente, um ano ou outro tem um excesso de repasse, eu tenho que colocar para um monte de gente. Ah, mas que, Ricardo, porque eu vou ganhar. Eu não sei se vai ganhar. Porque aí entra um problema de exposição creditícia.
Ou seja, o balanço da cooperativa está servindo para atender poucos sócios de repasse e se ele não pagar, a gente em tempo real vai ter que cumprir isso lá no banco do sistema cooperativista ou do banco de fomento. Ou seja, em D0. Isso pode inviabilizar diversos indicadores de uma cooperativa. E aqui, para finalizar esse exemplo, a pergunta é, sem o repasse, justifica manter o segmento rural? Ou seja, se olhar hoje qual a rentabilidade da minha carteira rural e pegar os sócios que estão tomando crédito rural, eu consigo viabilizar a carteira se não tiver o conceito de repasse, quer dizer, o restante dos sócios, ou esse sem o rural, vão manter efetivamente uma carteira rural? Particularmente, eu acredito que isso não vai acontecer. Ou seja, uma carteira rural hoje, em especial das cooperativas que eu conheço, se não tiver o repasse no conceito de uma taxa generosa, soluções de prazo e condições de pagamento, inclusive para investimento, extremamente convidativas, a carteira rural não se sustenta. Isso é interessante você fazer na sua cooperativa. Vamos agora para a última reflexão, oitava, sustentabilidade e longo prazo. Justamente para ir finalizando o vídeo e concluindo essa ideia que me deixa um pouco incomodado, mas eu quero que você, líder da sua cooperativa, reflita. E os conselheiros, peço para os diretores fazer uma análise crítica dessa situação para ver se efetivamente não tem um pouco de prudência, de coerência naquilo que esse vídeo traz para vocês. Então, o conceito mais didático que eu tenho, que a sua cooperativa é uma grande ponte. Tem o conta corrente, que é quem dá alicerce para toda essa envergadura. Eu tenho os investidores de um lado que doam um recurso e os tomadores que estão do outro tomando crédito, e aí eu agrego o serviço. E assim então eu consigo viabilizar esse conceito que, se isso estiver correto, eu estiver comprando melancia, vendendo melancia fatiada, e se eu conseguir transformar isso agregando alguns serviços, eu tenho uma boa gestão financeira extremamente competitiva. Esse é o conceito, comprar e vender dinheiro agregando serviço através de uma ponte chamada conta corrente. Mas veja que interessante aqui, quando eu trago aqui o repasse, aqui eu coloquei essa imagem lúdica de um submarino, por quê? Porque você está fora dela. Ou seja, a sua cooperativa está fora dela. Se esse repasse, por algum motivo, não acontecer ou tirar a sua cooperativa das benesses dele, quer dizer, ano que vem você não pode por um motivo qualquer, o critério mudou de patrimônio, sei lá, qualquer referência que tenha, você está a pé. Você não está embarcando num jet ski para passear. Você está fora do submarino. E se ele afundar, você vai literalmente afundar. A pergunta é, qual que é a intenção de nós termos uma estratégia tão atrelada a esse submarino chamado repasse? Ele está sendo muito bom até então. Claro que muitas cooperativas chegaram até aqui porque foram quase há 30 anos atrás, 20 anos, um escritório de repasse. Isso fortaleceu a cooperativa de produção, crescemos muito, mas nós temos que, de alguma forma, revisitar essa nossa estratégia, porque sabemos que ano após ano esse valor não contempla nem inflação, e veja que esses valores sempre oscilam muito e que esse ano só subiu 1,6% o plano safra. Isso no total. Isso é muito relevante a gente olhar que a gente não corrigiu nem a inflação. Todos os nossos líderes precisam ter muita atenção sobre isso, porque senão vão ficar nessa fissura, vão ficar nessa procura intensa por novos fundings para viabilizar as demandas cada vez maiores dos nossos agricultores. E aí eu vou avançando sobre poupança, sendo algo extremamente incoerente na educação financeira. Vamos avançando em LCA, que agora muda a regra e complica também. A gente tem esse problema muito grande. Estamos captando para curto prazo e às vezes dando crédito aí de investimento para 10 anos. Um descasamento muito complicado aqui. Mas analise, sem repasse, sua cooperativa é competitiva e sustentável no longo prazo? Ou seja, não tendo repasse, não tendo todos os agrados que vocês fazem hoje ao repassar um repasse a um produtor rural que certamente incorpora muito valor em capital social, compra soluções não muito polidas, certamente isso vai faltar. E a pergunta aqui que cabe é, nós somos competitivos? Nós somos sustentáveis? E aqui, para finalizar o vídeo, fica uma grande inquietude aos líderes do cooperativa de crédito. Seu desafio é revisitar a estratégia no segmento rural, com destaque ao repasse, mitigando o estresse com esses sócios, sem perda da competitividade. Um desafio muito, muito interessante. Nós estamos aí diante de um grande problema para tentar resolver um problema que é a falta de funding para o crédito rural. Está na hora de sabermos se vale a pena todo esse esforço
em detrimento da nossa sustentabilidade, porque senão a gente está suando demais a camisa por sócios que podem não estar entregando a alma aqui, como eu digo, ou não é o filé do filé do filé, como eu mostrei agora há pouco. Mas antes de encerrar esse vídeo, coloco aqui a reflexão que norteia a nossa empresa há 20 anos. Concordar é secundário, refletir é urgente. Fique livre para discordar, mas reflita, é um momento interessante para refletir. Nós estamos aí na liberação do repasse, a gente precisa aproveitar essa safra para entender realmente do que nós estamos falando. Nós temos sócios que entregaram a alma aqui, ou só são sócios oportunistas, ou porque agora eu tenho muito repasse para dar, tenho que chamar um monte de sócios ou novos sócios para fazer esse repasse. O repasse é uma rentabilidade questionável, porque em conceito, tudo que ganhamos de repasse é lucro líquido, que não é uma verdade. E sabemos que nós temos uma exposição creditícia muito grande, ainda mais com a 4966. Assim encerro esse vídeo, espero que a Didá tenha sido interessante, espero você lá no meu 12º Fórum de Líderes de Cooperativa de Crédito em Foz do Iguaçu, dia 29 e 30 de janeiro. Vamos construindo cooperativa de crédito cada vez mais forte. Fica o seu bom Deus, até mais.